E às vezes é necessário que seja feito. Versículo 20. Bom, nós já terminamos isso. Vamos para a próxima parte. Depois, Jesus olha e começa a falar algumas coisas a respeito de renúncia. Então você viu Pedro fazendo algumas coisas. No momento do vento, a fé dele é abalada. No momento que Deus usa ele se incha, e aí o diabo toma conta da carne dele. Tá? Essas frases que eu estou usando aqui, porque aqui nós temos liberdade, tá? Não usa esse tipo de frase para pregação, não. Aqui é aula, diferente. Então a gente usa alguns tipos de coisa que não é correto usar na pregação. Abre para mim, pastor, você já está no 16, né? Vai lá no 24. Porque nós devemos renunciar. Nós devemos renunciar. Depois você vai se surpreender com uma pergunta que Pedro faz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que você tem condições de fazer isso? 25. Pois, quem quiser salvar a sua vida por amor a mim, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por amor a mim, achá-la. Será que você está disposto a renunciar suas coisas por Jesus? Porque tem muita gente que não está disposto. Esse episódio certamente marcou a vida de Pedro. Que outro discípulo foi instrumento de Satanás ao falar? Que outro discípulo ouviu palavras tão duras do mestre? Nem Judas não ouviu palavra igual Pedro ouviu. Mas a Bíblia não muda, porque a Bíblia chega lá e fala que Deus repreende todo aquele que o ama. Quando você for repreendido, fique triste. É porque quem está repreendendo te ama. Porque quem você não ama, deixa abandona, sai não te ama. Mas a pessoa que você ama, você quer ver ela sempre melhor que ele. Pedro questionou Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ver de novo? Pedro dando uma questionada. Abre aí para mim, pastor, Mateus 18. Olha só. Que a Bíblia precisa ser entendida, viu? Espera aí, pastor. Deixa aí, só um minutinho. A Bíblia precisa ser compreendida. Quem se lembra dessa frase? Quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes? Ou mais. Só que você já parou para pensar por que Jesus falou isso? Não, mas Pedro, na situação, a Bíblia precisa ser compreendida. Você vai ver que essa mensagem, quando Jesus fala que deve perdoar 70 vezes 7, vem para cá que vocês vão ver o que aconteceu. Vai no versículo 21, pastor. Capítulo 18, versículo 21. Vamos entender por partes. Vamos lá. Então Pedro, aproximando de Jesus, lhe perguntou. Pergunta é o quê? Questionamento. Quando você estava lá na escola, a professora falava questões. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Questionário. Então Pedro aqui faz um questionamento. E olha como é que ele faz o questionamento. Eu vou colocar na voz de Pedro para vocês entenderem. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu tenho que perdoar? Até 7? Pedro está virado com alguém aqui. É que quando você entra, quem era Pedro, a forma que ele falava, a forma que ele agia, você sabia? Bom, peraí, depois eu quero perguntar se ele entendeu. Aí Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ele está questionando, você sabe por quê? Porque ele já não está querendo perdoar, ele já está angustiado, porque ele vê perseguição, ele vê injúria. Aqui nós estamos chegando aos finais, nós estamos lá no capítulo 18. E Pedro, nos 3 anos caminhando com Jesus Cristo, ele vê sacerdote perseguindo,
escribas perseguindo, doutores da lei perseguindo. Ele vê aquele e ele fala: mas tem que estar perdoando esse povo. Jesus tratando todo mundo com amor. E de vez em quando, quem é que levava as readas? Pedro. Aí Pedro chega ali: ô Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim que eu tenho que perdoar? Até 7 vezes, pastor? Ô Pedro, até 7 não, até 70 vezes 7. Isso é uma correção. Jesus dá a resposta corrigindo. Sinal de que Pedro ali já estava alterado. Viva a palavra e você vai entender. Olha Pedro questionando Jesus. Vamos voltar no versículo de número, coloca no 18. Vamos ver essa história. 18. Olha o que Jesus está falando. Em verdade vos digo, tudo quanto ligarem na terra será ligado no céu, tudo quanto desligares na terra será desligado do céu. 19. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de quaisquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Por onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, se aproximando, lhe perguntou. Jesus estava falando de uma coisa tão linda, tão maravilhosa. Jesus estava falando de ligar, de dar perdão. Jesus estava falando de amor. Jesus estava falando de ligar as coisas no céu. Leia esse capítulo inteiro, senão nós não conseguimos, nós não vai chegar na metade do estudo, vai ficar metade para a semana que vem. Jesus estava falando uma coisa tão linda. Às vezes o pastor está tão alegre aqui, eu acredito que ele teve um culto abençoado. No final do culto, o diabo toma o corpo de um, toma a língua do outro, e pronto, e vem e deixa o pastor chateado. E Pedro, mais uma vez, é repreendido. Ó Pedro, não perdoa só 7 não, viu? Perdoa 70 vezes 7. E ponto final, não tem mais conversa nisso. Tá lá, vai lá no versículo de número 22, acho que 22. Pronto, é isso aí. Tem mais conversa. Quando ele colocou um ponto ali, isso é róstico. Devemos perdoar 70 vezes 7. Você já fez a conta? Você deve perdoar 490 vezes no dia. Glória a Deus. Abre para mim aí, pastor. Capítulo 19 de Mateus. Vai lá no capítulo 19. Pedro era um líder nato, sempre se antecipava aos discípulos para perguntar. Após o episódio que o jovem rico questionou sobre Jesus, como faria para ele a vida eterna, Pedro perguntou a Jesus que os discípulos receberiam por seguir. Olha só. Outra perguntinha de Pedro que nós temos que tomar cuidado. Abre lá no versículo 27. Mateus 19, 27. Bom, eu quero agora que vocês leiam essa pergunta. Eu quero que vocês tentem interpretar essa pergunta. Eu não vou interpretar, vou esperar vocês primeiro. 27. Vamos junto? Ó, então, a palavra diz: eis que nós deixamos tudo e seguimos. Recompensa, pois teremos nós. Opa! Ele fez uma pergunta. Pastor, pede para mim vir na oração hoje, meia-noite. Pede aí. O que eu vou ganhar com isso? Interpreta esse versículo aí. Quem é que está falando ali, ó? Então Pedro. Quem é que estava falando? Pedro. Diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Então ele está questionando Jesus, né? Eis. Por que muitas pessoas têm que passar por provações terríveis? Para entender o que é Deus. Você está entendendo? No início da aula eu falei que nós temos que conhecer o que é Deus. Entender o que é Deus. Você vê que Pedro aqui já fazia quase 3 anos andando com Jesus. E olha a pergunta que ele faz para Jesus. Mas Jesus já vem com a pergunta na sequência, 28.